Aula 13. Nós vamos falar sobre consolidação, parte 1. O Eli falou com vocês sobre consolidação, parte 2 hoje, né? O Eli já tinha, aquela aula que o Eli deu, foi sobre consolidação, parte 1. E aí nós vamos hoje falar sobre a parte 2. Então, só para relembrar o que a gente tinha falado antes sobre consolidação, né, no dia da aula do Eli, que a consolidação ela tem um tempo certo para acontecer e a gente tem que ficar ligado nisso. Então, se seja lá na sua célula, até mesmo na igreja, uma pessoa aceitou Jesus, não pode deixar ficar postergando, sabe, para consolidar aquela pessoa. Tem que ser rápido, tem um time certo. E esse rápido é rápido mesmo, gente. Do tipo, a pessoa aceitou Jesus no culto de domingo, terça-feira, no máximo, alguém já tem que fazer uma ligação para ela. Né? Já faz uma ligação, já marca uma visita. Aí a mesma coisa na célula. A pessoa aceitou Jesus na célula, lá no dia do amigo, passou 2 dias, no máximo 2 dias, alguém tem que ligar para essa pessoa. E aí, não precisa pôr muito volume, pode deixar mesmo praticamente sem volume, tá? Só o necessário para aparecer na gravação. E aí, gente, o que acontece? Eu estou assustando. Então, a gente tem que ficar atento. Por exemplo, quando a gente faz o dia do amigo, a célula já tem que fazer o dia do amigo preparada para consolidar as pessoas. Então, assim, gente, nós vamos fazer o dia do amigo sábado. Então, Luana, Nayara, Vanessa, já separa na sua agenda um dia que você acha que dá para você consolidar alguém. Nós vamos ter dia do amigo sábado. Aí alguém aceitou Jesus, ali mesmo já distribuiu. Luana, você vai ficar com fulano, Vanessa com ciclano, Nayara com o outro. E aí no outro dia, de preferência, é 24 horas, gente. Aí a Luana já faz uma ligação para aquela pessoa. Né? Então, ele tem esse time certo aí. E tem também toda uma forma de fazer que é muito intencional. Né? Não é ligar por ligar, não é só assim, oi, tudo bem, como é que você está? O dia hoje está bonito, né? Vai chover, não vai chover? Não é claro que a gente precisa conversar ali, até mesmo para quebrar um gelo, mas a gente tem alguns objetivos quando a gente liga para a pessoa. Então, primeira coisa, a primeira parte da consolidação é uma ligação. Sabe? É uma ligação que você faz para a pessoa para demonstrar que você se importa com ela. E aí, nessa ligação, você já vai, se a pessoa demonstrar abertura, você já vai marcar uma visita na casa dela. Então, olha só, nós estamos agora, Marlon, no slide 5. Os propósitos de um telefonema. Quando você liga para uma pessoa, para que é que a gente liga? Então, primeira coisa, para demonstrar interesse, para demonstrar que a gente se importa, sabe? Segunda coisa, para ganhar confiança. A gente tem a intenção de ganhar confiança, de que aquela pessoa confie na gente, saiba que a gente se importa com ela, que a gente está ali, que é um parceiro. E a terceira coisa, deixar a porta aberta para uma visita. A visita na casa da pessoa é muito importante, gente. Impressionante, assim, faz uma diferença poderosa. E como é que você se prepara para fazer essa ligação? Porque não é só você chegar, gente, às vezes você está lá esbaforido, preocupado, fazendo um monte de coisa. Eu tenho que ligar, e aí você liga, tudo assim, né? Sabe? Não pode ser assim. Você precisa se preparar, você precisa tirar um tempinho ali com calma, um local apropriado, que seja 5 minutos, 10 minutos, mas é um tempo que você vai estar dedicado para isso, porque você não pode transmitir para a pessoa aquela ideia assim,
que você está afobado, que você está preocupado, que você está fazendo um tanto de coisa, que você está, sabe, eu estou lavando a vasilha, estou fazendo almoço, estou com o telefone aqui. Esse tipo de ligação não pode ser assim. Então, é uma ligação em que você vai orar antes por aquela pessoa, apresentar aquela pessoa diante do Senhor. Você vai buscar um local apropriado e planejar um tempo. Quanto tempo que eu posso dedicar? Não é? É bom você ter disponível pelo menos uns 20 minutos. Não que você vá gastar 20 minutos. Mas, se for necessário, você tem disponível. Porque suponhamos que você tem um compromisso que você só pode falar 5 minutos. Você faz aquela ligação correndo, a pessoa vai te contar um problema e você não pode ouvir, porque você tem um compromisso. Então, aí até nisso você tem que pensar, não, vou disponibilizar um tempo aqui, pelo menos uns 20 minutos para essa ligação, e aí, para você pensar que horas que você vai fazer essa ligação. Como é que você realiza uma ligação dessas? Porque lembrando que a gente parte do pressuposto que é uma pessoa que a gente não conhece. Talvez vai ser uma pessoa que você já conheça, mas pode ser que não. Porque, em nome de Jesus, nós vamos chegar naquele tempo, gente, que a gente vai estar aqui no culto, e você vai ter várias pessoas se convertendo. Nós vamos estar na célula, a gente vai ter várias pessoas se convertendo. E aí, o que acontece? O que acontece é que 10 pessoas se converteu aqui na igreja, a gente não conhece essas pessoas. A gente vai pegar o cartãozinho e vai passar para os consolidadores. Ó, fulano, você consolida esse, você consolida esse. Então, aí vai acontecer de você precisar ligar para uma pessoa que você não conhece. Como realizar o telefonema, então? Primeiro, você se identifica, seu nome, né, de onde você é, que é da Igreja Batista Central e tal. Você vai procurar se mostrar amável, agradável com a pessoa. Você vai avaliar a condição espiritual dele. Como assim avaliar a condição espiritual, gente? O que a gente faz para avaliar a condição espiritual de uma pessoa? O que vocês acham? Isso. E tem algumas perguntinhas, quando você liga pela primeira vez, você pergunta para a pessoa, e aí, como que você está? Como que foi para você a sua experiência que você teve na igreja, ou você teve na célula? Como que foi? E normalmente, nessa hora, você já consegue ter um retorno da condição espiritual. Como assim? Porque aí a pessoa vai dizer, não, foi maravilhoso, Deus falou comigo. E às vezes a pessoa já vai te contar um testemunho. E aí você já consegue perceber onde que ela está. Do tipo, se ela está impactada, se ela está só gostando. Né? Teve uma ligação dessas que eu fiz, aí a pessoa falou assim, foi maravilhoso, nó, foi lindo e tal. E ali, só dela dar esse retorno, aí você já sabe, não, ela está bem envolvida, né? E aí, nesse telefonema, você vai oferecer para a pessoa uma visita, e aí você já oferece, já explica, é uma visita rápida, 20 minutinhos, 30 minutinhos, a gente vai ler uma palavra, eu vou fazer uma oração na sua casa, vou abençoar a sua casa, sua família. Assim, você já adianta o que é, por quê? Porque para a pessoa aceitar, ela tem que saber o que ela está aceitando, não é? Ela não te conhece. Né? Só que, como ela já esteve na igreja, esse telefonema é para a pessoa que aceitou Jesus, não é para qualquer visitante que veio na igreja, não. Então, ela já está mais fácil de você acessar ela, porque ela já teve a iniciativa de vir e ela
levantou a mão e recebeu Jesus. Então, não é aquela pessoa que, né, ela já está acessível. E aí, você vai tentar agendar uma visita, mas você precisa explicar exatamente como que vai ser essa visita, para ela entender direitinho. O que eu queria marcar para ir na sua casa, a gente faz uma visita, e funciona assim. Aí você explica, ó, a gente vai lá, faz uma oração, lê uma palavra, é bem rapidinho e tal. E aí, se a pessoa aceitar e estiver disponível, você pode fazer uma oração por ela pelo telefone. Aí, gente, é sempre muito importante, você, na hora que liga, você pergunta, olha, você tem uns 10 minutos, você pode falar? Se a pessoa falar, não, agora eu estou agarrada, não posso. Que horas que dá para você? Tem que ter esse cuidado também. Então, você está ali ligando para a pessoa, tentando marcar uma visita, e a pessoa está lá desesperada, ai meu Deus, essa pessoa, né? E acaba que não resolve. Então, a gente tem que ter toda essa sensibilidade, né? Se a pessoa não puder falar na hora, aí você liga depois. Aí no 8, o que evitar em um telefonema? O que evitar, gente? Olha aí, falar mais do que ouvir. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem gosta de falar, tá? Quem é falador. Quem aqui que é falador? Você pode levantar a mão, viu, Wallace? O Wallace, gente, ele adora falar. Está ali, ó, com a mão abaixadinha. Eu sei que você gosta de falar. Então, assim, a gente que gosta, as pessoas que gostam muito de falar, que são mais relacionais, né? Vanessa, meu filho, para falar, ela é uma maravilha. Onde ela chega, ela conversa com todo mundo, ela fala. E é ótimo, essas pessoas que têm essa facilidade, para elas é até mais fácil, né, de chegar. Só que, por outro lado, tem que ter esse cuidado. Por quê? Para que você não fale mais do que escute, para que, né? Porque a intenção nesses primeiros contatos é sempre a gente ouvir mais a pessoa, o máximo que você conseguir ouvir a pessoa é sempre melhor. E quanto menos você falar, né, melhor. Vai ter casos que você vai ter que falar mesmo, que a pessoa não fala nada. Não é? Tem gente que não fala. Aí você tem que falar. Mas, assim, tem que ter esse cuidado. Outra coisa, evitar impaciência e interrupções. Né? Demonstrar impaciência quando a pessoa está falando, interromper a pessoa. Como assim, gente? Às vezes a gente liga, a gente tem um propósito, não tem? Estou ligando, eu quero ouvir como que a pessoa está, eu quero marcar uma visita, eu tenho um propósito, meu telefonema, eu tenho um alvo. Aí a pessoa começa a falar, o que eu faço? Eu, às vezes, não escuto a pessoa, aí eu corto ela, eu interrompo a fala dela para falar o que eu planejei falar. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade. Pode acontecer de ter alguma situação que você vai ligar para a pessoa e você não vai conseguir falar o que você queria falar. Por quê? Porque a pessoa estava assim, precisando desabafar. E está tudo bem, gente. Se não deu aquele dia, mas assim, porque o mais importante é a pessoa se sentir acolhida, amada, né? Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu aprendi muito isso. Eu até compartilhei isso com vocês, né? Nos aconselhamentos eu aprendi muito sobre isso. Porque não é só o que você quer dizer para a pessoa, às vezes é o que a pessoa precisa falar, é a necessidade que ela tem ali no momento, né? E a gente tem que estar sensível a isso. 4, tomar tempo demais da pessoa, então tem que ter esse cuidado. Você sente pela pessoa. Na dúvida, você não tome tempo, né? Pressionar ou entrar em assuntos polêmicos. Se a pessoa entrar em assunto polêmico, gente, você deixa ela falar, mas você não entra e não polemiza com ela. Você só tá cara de paisagem, mas não polemiza, porque não vale a pena. Teve um caso desse que eu fui visitar, fazer uma consolidação de uma moça da minha célula. Não era nem consolidação, era visita mesmo. Ela foi na célula, mas nem tinha aceitado Jesus ainda. E aí eu cheguei lá,
era 8h40. E ela trabalha muito, muito. Acorda de madrugada. E é uma pessoa que ela trabalhava assim, de segunda a segunda. Então, final de semana direto. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto. E aí eu fui lá, 8h40 era o único horário que ela tinha, 8h40 da noite. Aí eu já fui assim, né, vou lá, vou fazer uma oração rápida com ela, abençoar a casa dela e sair. Porque, né, já sabendo da condição dela. Aí eu cheguei, ela me recebeu com tanta alegria. Ai, que bom que você veio. Aí eu sentei no sofá e fui fazer uma breve conversa com ela sobre Jesus. Ela vidrou o olho em mim e está assim. Aí eu vi que ela estava muito interessada. Aí ela começou a me fazer pergunta. E aí eu fui falando para ela de Jesus. Aí eu falei para ela sobre o que significava receber Jesus. Aí ela está assim, você me explica? E eu mesma, no meu foco, eu estava preocupada com o horário, porque eu sabia da realidade dela e eu não queria incomodar nem atrapalhar. Mas ela mesma foi tipo assim, não me explica, eu via que ela não estava nem preocupada com o tempo. Aí eu falei, então tá bom, vou explicar. Aí eu expliquei tudo para ela, plano de salvação de Jesus e tá. Gente, chegou no final da explicação, eu falei, você quer receber Jesus? Ela, quero. Eu quero. Aí recebeu Jesus, eu orei por ela, ela chorou ali, tudo, conversando mais um pouquinho, e eu fui embora. Aí foi uma visita mais demorada. E era uma situação bem delicada. Só que ali, é isso que eu estou falando para vocês, é a sensibilidade que a gente tem que ter. Porque eu também poderia ter ficado tão preocupada, que de repente eu nem fazia o que Deus estava direcionando para fazer. Né? Porque eu ia ficar assim, não posso demorar, não posso atrapalhar, não posso. Mas como ela mesma estava disponível e queria, então, né, vão aproveitar o momento. Então, olha aí, os propósitos de uma visita ou um encontro. Conhecer suas impressões, que é saber como que... Conhecer suas impressões, gente, é no sentido assim, como que a pessoa está em relação a Deus? Como que está o coração dela? Está rendido? Se converteu mesmo? Ou está só assim... Estou achando legal, mas ainda não foi convencida. Para você entender em que nível que a pessoa está com Deus, no relacionamento, na experiência dela com Deus. E ali na conversa, nas perguntas que você faz, você vai saber. Você vai saber. Descobrir suas necessidades e ministrar-lhe. Né? Saber o que a pessoa precisa. E aí, como que você vai descobrir? Entrando na vida dela, né? Vai ser um entrão? Não. Só de você falar para ela assim, olha, tem algo que você gostaria de compartilhar para que eu orasse por você? Você tem algum objetivo de oração, alguma necessidade? E aí, na maioria das vezes, não em todas, porque tem gente que é muito fechado, né? Mas na maioria das vezes a pessoa já vai falar sobre o que mais está incomodando ela. E aí, gente, o que você vai fazer? Você vai dar valor para aquilo. Vai orar por aquilo. Quando você encontrar com ela da próxima vez, suponhamos que ela fala que é um problema no casamento. Então, aí, da próxima vez você encontra para ela, você fala, e aí, como é que está? Como que está seu marido? Como que está sua esposa? E aí você demonstra que você se importa, porque ela vai abrir um pouquinho. Se ela perceber que você realmente se importa, que você realmente está ouvindo ela, aí ela vai abrir mais. Se ela perceber que ela falou aquilo e, né, você não demonstrou realmente importar, ela não vai abrir. Outro propósito é integrar a pessoa na célula e na igreja. Então, que aí você vai dizer para ela, semana que vem a gente tem célula, eu queria muito que você estivesse lá, eu posso passar aqui para te pegar, a gente pode ir junto. Né? Aí você vai fazer esse trabalho ali com a pessoa. Aí chega no dia da célula, você manda uma mensagem, olha, hoje tem célula, eu estou te esperando lá, vai dar para você ir? Aí, é isso, toda semana. Né? E às vezes, quando a pessoa começa, gente, toda semana você tem que mandar uma mensagem, ô fulano,
Ó, estou te esperando na célula hoje. Aí a gente precisa fazer esse trabalho. Como se preparar, né? Como que você prepara para encontrar com a pessoa, para ir lá na casa dela? Gente, isso aqui é tão importante, porque às vezes tem gente que fala assim, mas eu vou lá fazer uma visita, eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Então, como que você prepara? Primeira coisa, você faz o contato por telefone. Marca o dia e o horário que você vai na casa da pessoa. Aí você vai orar ao Senhor, preparar uma pequena mensagem. Eu vou ler para a pessoa o Salmo 23. E aí você dá para a pessoa, olha, Deus está contigo, tudo que você precisar, você conta com Ele. Uma mensagem, gente, 5 minutos. Não precisa ser nada longo. Você lê um texto bíblico e... Aqui, ele achou aqui, ó, Valesca Maíssa, eu sou teu pai. Está me escutando, vê se pode. Eu falo as coisas, ele vai lá e faz as pesquisas. Então, não precisa ser nada longo, não precisa de você discorrer sobre a Bíblia. Uma mensagem simples e ligada com o dia a dia, de que Deus está com você, Deus está cuidando de você, Deus se importa. E aí você nunca vá sozinho, tá, gente? Não vá sozinho. E aí é sempre importante ir de 2, e aí vocês combinam entre si. Enquanto um está falando, o outro está intercedendo. Não vai interceder assim, em espírito, né? Sem que a pessoa perceba, mas vai estar ali intercedendo. Se percebeu que tem alguma coisa estranha no ambiente, reforça a intercessão. Por isso é muito importante ir de 2. Agora lá, o slide 11, nós estamos no 11 agora. Assegure o sucesso do encontro. Então, a primeira aí, cuide da aparência pessoal. O que é cuidar da aparência pessoal para um encontro desse, gente? O que vocês acham? Vestido de festa? Salto alto? O que é cuidar da aparência pessoal? O que mais? Não ir com a cara toda amarrotada, com mau hálito. Gente, faz muita diferença, né? Cabelo arrumadinho, nada daqueles cabelos assim. Coisa simples, né? Cara amassada, hálito, cuida do hálito, passa um perfuminho, né? Roupa simples, adequada para o momento ali, cuidado com roupas, um decote, né? Uma roupa mais curta de jeito nenhum. E isso, você ir bem apresentado. Você não chegar lá com cara de coitado, nem com cara de quem acabou de acordar. Né? 2, haja com naturalidade. Procure ser o mais natural possível. Talvez no primeiro, segundo encontro, você não vai conseguir ser muito natural, mas não tem problema, gente. O importante é a gente começar. Né? Tem que começar. Se você, no primeiro, talvez você pode ter um tiquinho de dificuldade ali. As pessoas que são mais... A Vanessa nunca vai ter. Porque onde ela já chega assim, oi, é estilo Eli, né? É Eli, né? Olá, vida, bom dia. Agora, pessoa do tipo Milene, do tipo Nayara, né, Nayara? Aí nós duas já tem mais dificuldade. A gente já chega assim, ai, Jesus, oi, tudo bem? Ela já chegou lá, oi, tudo bem, moça bonita, não sei o quê, oi, você também está aqui. Tá. Ai. O que eu acho que eu contei para vocês da menina que falou assim que, não vou querer e tal. Aí eu falei com ela, não, minha filha, agora mesmo que você está precisando de Jesus. Aí, sexta-feira, a gente foi lá na casa dela e foi uma bênção. Antes da vigília.
E aí, olha só, a gente foi por era uma pessoa. Aí, ela levou o namorado dela, o filho do namorado e uma amiga. E ela tinha convidado mais uma pessoa, só que essa pessoa não foi. Ela falou, eu chamei a fulana não veio. Mas olha só que bênção. É maravilhoso, gente. Porque nesse caso não era só uma visita, é um lar de paz. Né? São 3 visitas que têm o objetivo evangelístico mesmo. Você vai lá, ora na casa e leva uma palavra evangelística. Eu mandei uma mensagem para ela, falei com ela aqui, chama alguém se você quiser chamar e tal. Aí agora, Vanessa, nós vamos reforçar com ela. Depois você liga para ela, manda uma mensagem. Aí eu vou reforçar aqui. Chama suas amigas, chama as vizinhas. A Milane, né? Então, ponto 3, converse e não pregue. A gente não vai lá para pregar para a pessoa, não, tá, gente? A gente vai lá para conversar, conversa natural ali, ler um texto bíblico, uma pequena mensagem, mas não é pregação. Escute mais e fale menos e tome apenas o tempo combinado. Então, se você falou com a pessoa assim, 30 minutos, não tome mais que 30. Se você falou 40, 40. Aí, a sensibilidade do momento vai te dizer, porque às vezes a pessoa vai te demandar mais de 30 minutos. Né? Às vezes você já, você já orou, leu a palavra, você está despedindo e a pessoa não deixa você ir embora. Tem isso também, né? Não deixa você ir. Teve um lar de paz que a gente fez ali, gente, a gente fazia o lar de paz tudo certinho, no tempo certinho. Na hora que terminava, eles punham uma mesa de café, que é a mesona mesmo. E aí, o lar de paz também lá era assim, umas 6 pessoas, mais a gente. Então, estava dando umas 8, 9 pessoas. Aí eles punham aquela mesona. E ali tomava café sem pressa. A gente que não podia ir com pressa, porque eles não tinham nenhuma. Então, é assim, né? A gente tem essa sensibilidade. Só se a pessoa te demandar, mas você vai sempre focar em tomar somente aquele tempo que você combinou com a pessoa. E aí, deixar sempre com um gostinho de quero mais. Tipo, em vez de você demorar muito, a ponto da pessoa falar, nó, que demora, você demora menos do que o que a pessoa queria. Que a pessoa fala assim, não vai não. Por quê? Porque aí você deixa aquele gostinho de quero mais. Aí, agora nós vamos falar sobre o conteúdo. Conteúdo, o que você vai fazer lá, né? Gente, a consolidação são 3 encontros. Então, quando você liga para combinar com a pessoa, e no primeiro dia da visita, você vai fazer para a pessoa a proposta. Você fala, olha, eu queria marcar com você 3 encontros, onde eu vou trazer aqui alguns estudos da palavra para você entender melhor a sua decisão, a decisão que você tomou. Tem uns, gente, que a gente fala a decisão que você tomou, ele nem sabe o que é, e fala, que decisão que eu tomei? Porque às vezes ele vem na frente só fazer uma oração. Ele não entendeu, sabe? O que é aquela oração, não? Ele nem sabe de que se trata. E aí você vai marcar com ele essas três visitas, que é a consolidação. Aí na consolidação, para cada visita tem um objetivo. E assim, 3 lições, mas eles são curtinhas. Cada lição vai durar aí uns 15 minutos, 20 minutinhos, é coisa rápida. Justamente para não cansar nem incomodar a pessoa. Então, a primeira lição é essa daí, confirmando minha decisão. Confirmando minha decisão, slide 12. Agora vamos para o slide 13. E ali, nessa primeira lição, gente, basicamente, você vai conversar com a pessoa sobre aquela decisão que ela tomou, que ela foi lá na frente, que ela fez uma oração. E aí você vai perguntar para a pessoa como que foi para ela, o que mais tocou ela quando ela fez aquela oração,
se ela realmente se decidiu por Jesus, se ela entendeu o que ela viveu ali, o que aquilo significa. Aí aqui, gente, esse primeiro encontro, isso aqui tem tudo escrito, tudo certinho, tem as lições, tudo escrito, tudo prontinho para a gente só ir lá e aplicar. Esse primeiro encontro, ele tem o objetivo de confirmar a decisão da pessoa. Como assim? De confirmar o que ela recebeu realmente a Jesus. E aí tem gente que foi lá na frente e não entendeu. Só foi lá, recebeu oração e também nem sabe o que ele fez. Aí, na lição, que é essa primeira lição, lá, é uma lição bem curtinha, mas ela, no final, vai pedir a pessoa para aceitar Jesus de novo. Aí você vai ter lá o texto bíblico, você vai ler com ela, e aí no final você vai perguntar, você quer confirmar a sua decisão de receber a Jesus e tal? E aí você vai fazer aquela oração com a pessoa de novo. Para quê? Para se certificar que a pessoa entendeu qual foi a decisão que ela tomou e o que aquela decisão significa. Então, o primeiro encontro com a pessoa é esse. É para se certificar de que ela entendeu e para confirmar com ela a decisão dela. Essa menina mesmo, que eu fui na casa dela e ela aceitou Jesus e tudo, aí depois a gente fez a consolidação com ela. Aí, no caso dela, a primeira lição, eu mesmo que estava com ela, eu já sabia que ela tinha aceitado mesmo. Então, eu só reforcei ali os pontos com ela. Mas ela, eu já sabia, porque eu fui na casa dela, ela aceitou Jesus comigo, então eu sabia que ela realmente tinha entendido, né, o que ela tinha feito. Aí, beleza, a primeira é só isso, é pouquinha coisa, você vai gastar 10, 15 minutinhos ali com a pessoa. Aí você vai orar com ela, né? Aí, na segunda, você vai falar, a lição é esse tema aí, ó, slide 14, vivendo uma nova vida. E aí você vai explicar para a pessoa o que essa decisão traz para a vida dela. Para ela entender, olha, agora então você vai viver uma nova vida. Oh, gente, eu acho tão lindo, só de eu pensar, sabe? Porque pensa, a pessoa agora entender, não, é uma nova vida. E o que é? Aí você vai explicar. Aí tem todos os textos bíblicos, né? Agora já é o 15, Marlon. Todos os textos bíblicos e os tópicos. Aí tem lá, tópico 1, Cristo entrou em sua vida. Tópico 2, seus pecados foram perdoados. Para a pessoa entender o que aconteceu. O que aconteceu ali? Você aceitou Jesus, aconteceu o quê? Aí você vai explicar para ela, ponto a ponto. Você se tornou filho de Deus, aí você vai ler os textos bíblicos com ela. Você recebeu a vida eterna. Você começou a viver uma nova vida. E aí você vai trabalhando esses pontos aí com ela, e tem a lição prontinha para fazer. E é muito lindo, porque a pessoa entende, que legal. Olha o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na sua vida é isso. E aí lá nas lições, tem 16 agora, Marlon. Tem lá para você trabalhar com a pessoa. Essa daqui já é a segunda lição. Deixa eu ver. Ainda está na segunda visita. Daí tem essa... Quem já conhece essa imagem, gente? Quem já viu? Você já viu, Tati? Eu me lembro quando eu era assim, eu tinha 12, 13, 14 anos na igreja, que tinha uns folhetinhos de evangelismo. Tem uma peça teatral também. E tinha uns folhetinhos de evangelismo compridinho, que vinha com isso aqui para a gente evangelizar as pessoas. Então, isso aí é antigo. E aí você vai explicar para ela, olha ali, olha que interessante. A vida controlada antes como que era a vida dela e agora como que vai ser. E ali, gente, quem pode explicar para a gente ali a diferença da primeira cadeira e da segunda? Aqueles pontinhos, aquelas bolinhas em volta, são as coisas da nossa vida. Casa, família, trabalho. Tudo que a gente faz na vida é essas bolinhas em volta. E quem pode explicar aí para a gente a diferença
da primeira imagem para a segunda imagem. Como que você explicaria isso para a pessoa? Isso. Aí é muito simples, né? A pessoa entende ali, olha, antes quem governava a sua vida era você mesmo, era o eu. É de eu. Agora quem governa? Jesus. E quando Jesus começa a governar, o seu eu sai do centro e todas as outras coisas da sua vida entram em ordem. Aí agora, vamos lá. A última visita que você vai fazer para a pessoa, a terceira visita. Crescimento espiritual. Aí na terceira visita, você vai ensinar a pessoa, gente, que ela tem que orar todos os dias, a importância dela falar com Deus, que ela tem que ler a Bíblia, que ela tem que obedecer à vontade de Deus, esperar a orientação. As coisas básicas. Olha, quando você for tomar uma decisão, você vai agora, você não vai tomar mais as decisões assim da sua cabeça, você vai orar, vai pedir ao Senhor. Você vai falar para ela que ela tem uma missão, que ela precisa contar para as outras pessoas sobre Jesus. Você vai falar para ela da importância dela frequentar os cultos, dela ir na célula, e você já vai introduzir com ela o batismo. Olha que maravilha! A pessoa aceitou Jesus. Passou um mês que ela aceitou Jesus, ela já está entendendo qual foi a decisão que ela fez, o que representa Jesus na vida dela, e você já está falando para ela, olha, da ordenança do batismo. Gente, é muito maravilhoso, não é? Aí tem uns que já vão seguir naquele processo rápido, tem outros que não, porque às vezes a pessoa até tem impedimentos, né? A pessoa é amaziada, a pessoa tem algum vício. Aí você vai ter que caminhar ainda com ela até que ela chegue no ponto de batizar. Mas, assim, isso daqui é algo lindo. E é legal, por quê? Porque vem prontinho. Gente, qualquer pessoa, se você passar isso aqui para uma criança de 11 anos, tipo, eu estou falando de 11 anos, que eu estou pensando na Ayla, que tem 11 anos. A Ayla consegue fazer isso aqui com um coleguinha dela. Se explicar para ela direitinho, é tranquilo que ela consegue fazer. Então, é muito simples. Não tem aquele negócio de você falar, mas eu não levo jeito, mas eu não consigo. Mas... Gente, qualquer pessoa faz. E, claro, a gente vai buscar a graça, o poder do Senhor, né, para isso. E aí vai ficar mais fácil ainda, porque não é na nossa própria força, é na força dele. E, então, o que vocês acham, gente? Como que vocês enxergam a consolidação? Assim? O que vocês acharam desse processo de consolidar? Vocês acham que é tranquilo? Como que você vê isso? Sim.
Eu acho assim também. Não, eu gosto muito, principalmente assim, porque é tudo muito, gente, prontinho. O que a pessoa já está tudo pronto ali, o material, o jeito de fazer, o conteúdo, até os versículos que você vai usar, está tudo prontinho. E é uma coisa que você pode aplicar de uma maneira muito simples e muito fácil e que dá resultado, né? Eu também gosto muito. Eu gosto muito da consolidação e também do lar de paz. O lar de paz eu acho maravilhoso também, que é você poder ir lá na casa da pessoa, falar de Jesus. Ou seja, a pessoa está sentada para te ouvir. É muito melhor, né? Do tipo, você evangelizar uma pessoa na rua, por exemplo. A pessoa está de passagem, ela não está sentada para te ouvir. Agora, quando você consegue marcar um lar de paz na casa da pessoa, é maravilhoso, porque a pessoa está lá à disposição para te ouvir e ainda te dar um café depois. E tem uma coisa interessante que é assim, o que a gente viu aqui são as 3 primeiras lições, que é aquelas 3 primeiras ali, para a pessoa entender, só para ela entender a decisão. Só que a consolidação não termina ali é só o começo. Aí agora você vai acompanhar a pessoa na célula, que é isso aí que você falou. Se a pessoa desanimou, aí você volta na casa dela, faz uma visita, ora com ela. É. Vanessa, conta a história da borboleta aí para o pessoal. Toma aqui, ó. Conta que aí aparece na gravação. Não, para aparecer na gravação. Porque está gravando. Eu tenho um testemunho de uma moça que ela foi muito difícil para mim levar ela para o caminho do Senhor, porque tem aquelas pessoas também que a gente olha assim e fala assim, nossa Deus, essa é tão pelinha, dá vontade de desistir, te dá uma canseira, você pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá com essa pessoa? E essa moça, ela dava muito trabalho, inclusive ela também manifestava demais nos cultos. E ela, assim, ela era envolvida, o marido dela, mas ela mexia, vendia drogas. E ela, assim, eu consegui, para a honra e glória do Senhor Jesus, levar ela para a igreja através do ministério de criança.
Eu contei para a pastora que eu achava muito engraçada. A menininha dela dançava lá no grupo e ela tratava a filha dela assim como uma artista, sabe? Ela ficava tirando foto e falava assim, nossa, está arrasando, a mais bonita de todas. Ouça o que ela faz, as outras não fazem. Aí ela chegava perto de mim e falava assim, estou gostando hein, do jeito que você está ensinando, minha filha está arrasando. E eu ficava olhando assim e pensava assim, meu Deus, a mulher está levando para o lado da fama, de tudo, né? Então tem que saber trabalhar com essa pessoa. Porque se alguém chegar perto dela e chamar a atenção dela, irmã, aqui não é lugar disso não, aqui né, tudo é para a glória do Senhor. Ela não vai saber entender isso. Então, foi um cuidado total, assim, sabe? Aí teve um dia que ela chamou para tomar um café com ela lá na casa dela. Aí eu falei, vou sim. E foi lá bem na piqueira. Aí eu falei com a minha mãe assim, fica com a Esther, que é minha menina, que eu não vou levar ela não. Minha mãe, você é doido, você vai lá, vou, em nome do Senhor Jesus, o ID, é o ID. Igual a irmã ali falou, quando você vê a pessoa chegando lá no batismo, você pensa assim, nossa, o ID. Está cumprindo ali, é uma felicidade total. Aí nesse dia ela não me deu atenção nenhuma, a cama dela estava lotada de dinheiro. E ela só queria saber do dinheiro ali, contando e num radinho, e aquele negócio todo. Cheguei lá em casa com a raiva, eu falei assim, acho que eu não volto lá mais. A mulher fez eu ir lá na casa dela e ficou contando dinheiro na minha frente, e o radinho e tudo. Só que é o Espírito Santo falando, mas ela já confia em você. Ela te chamou para ir na casa dela. Aí eu marquei de novo. Vou na sua casa aí, semana que vem, na terça-feira, porque na terça-feira a gente vai e daí você já vai subir para levar a menina no ensaio. Aí foi justo e feito, aí ela foi. Eu fui para a casa dela, aí ela fez um chá, que ela sabe que eu gosto de chá, fez um chá lá, tomei um chá com ela tinha uns biscoitos lá, eu comi os biscoitos, nem gostava dos biscoitos que estavam lá, não, mas né, a gente tem que comer. Não vai desfazer. Comi os biscoitos e tudo. Aí ela subiu comigo. Aí ela falou assim, esse negócio de crente, eu fico olhando, viu? É legal. Vocês não falam dos outros. Toda hora você está feliz. Aí toda hora você está feliz, não fala dos outros, toda hora uma alegria. Eu nunca tive triste. Você tem problema? Não. Eu falei assim, não, problema tem demais. Mas aí eu ia explicando a ela como que a gente lida com os problemas e tudo. Aí ela começou a me dar uma responsabilidade maior ainda. Eu só vou no culto se você me buscar toda quarta-feira e todo domingo. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora o trem vai ficar bonito, que eu vou ter que ir. E assim, né, o lugar lá era bem perigoso, você tinha que dar satisfação em casa que você ia e tal e tudo, mas eu fui, graças a Deus. Aí eu fui caminhando com ela, a menina dela, 12 anos, queria batizar, só que lá não batiza com 12 anos. Aí ela falou, e se batizar eu e ela? Olha só pra você ver, ela não quis nem entrar no processo de aprender nada, não, ela já queria ir já direto no foco. Aí eu falei assim, nós vamos lá para sua casa, nós vamos fazer a classe de batismo, e aí a gente vai te ajudando, vai te mostrando, e aí a gente vamos caminhando com ela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, resumindo, eu fico muito feliz de ver aquela mulher que as pessoas julgavam por ser toda tatuada, inclusive eu até mostrei a foto para ela, para a pastora, uma mulher que era toda assim, julgada por ser também, né, do tráfico, vender droga, com muito dinheiro, arma. Pra vocês terem ideia, teve um dia que eu cheguei na casa dela e eu fiquei com medo de me dar um tiro. Porque eu só vejo arma na televisão, gente. Aí ela andava armada e hoje ela é um exemplo de obreira. Exemplo de obreira. A menina dela continua dançando. Eu não sou costureira, não, mas sou curiosa. Eu que fazia as roupas para as crianças lá. Eu sentava acima, porque eu pensava assim, se eu arrastar as crianças, eu tenho certeza que o pai vai vir de curiosidade. E foi o que aconteceu. Ela mesma foi e ficava olhando a filha dela. Ela teve um dia que ela estava tão drogada que eu não sabia se ela manifestou ou se ela era algum trem de droga lá na igreja. Eu não sabia nem o que é. Eu falei com os irmãos, seu obreiro, pega e leva lá para o quartinho e lá vocês descobrem, porque nem eu sei. Então, gente, não desista, sabe? Porque eu tive vontade de desistir. Mas não desista, porque é o nosso ID. Eu costumo falar com a pastora dentro do carro. As pessoas têm mania de falar, mania, não sei evangelizar, não. Eu não sei, esse negócio não é para mim, não. Como que não é, gente? Às vezes, igual eu fazia lá o evento, dia de Esther.
Aí, as mulheres no salão, aí, a gente sabe como é que está aí, né, gente? 40, meu cabelo é R$60, escova e prancha. Aí nós fazíamos o dia de esté, tudo a R$30, unha e pé, então o negócio lotava. A manicure estava ali fazendo a unha ali, a mulher já contava o problema, você já... Ô, minha filha, fica assim não, vem do culto. Você acabou de evangelizar, ué. Você está mexendo o cabelo da mulher, pranchando lá, a mulher tem uns 5 anos que eu não venho no salão, porque lá em casa o dinheiro não sobra, o marido só mexe com isso, só bebe. Você vai ali, ó, a oportunidade. Então, para mim, quando a pessoa fala comigo assim, eu não sei evangelizar, eu fico até querendo saber como é que é esse negócio, porque não tem como, gente, para tudo que você vai fazer, tem como você evangelizar. Você vai na padaria buscar um pão, você ali conhece uma pessoa ali, no outro dia você vai, você vê a mesma pessoa ali, não é coincidência, pode sorrir, pode depois, na outra, fazer um convite, porque não tem como não saber evangelizar. Eu tenho várias experiências aí, a pastora falou da questão aí que hoje que é o dia de Jesus entrar na sua vida, eu já saí para evangelizar, o homem foi mandado embora de casa com a mulher julguei para fora com as coisas dele, e ele estava revoltado. E eu cheguei perto do homem para falar de Jesus. Jesus chegou tarde demais na minha vida, minhas trouxas aqui, ó, minha mulher acabou de pôr para fora de casa. Falei, moça, Jesus chegou na hora certa. Olha para você ver. Você gosta dessa mulher? Não, demais. Já começou com a choradeira. Um homem, quase 2 metros. Uma choradeira. Eu falei assim, tá vendo? Jesus acabou de chegar na hora certinha. Aí eu chamei, né, um rapaz que estava com nós para me dar auxílio, por ser homem com homem. E ali a gente começou então, e tudo. E também foi para a casa do oleiro, que é encontro, né? Aqui é encontro, já foi, já voltou, já formou escola de líder e ali caminhou. O segredo não é desistir, porque eu vou falar com você, o cara tinha mais ou menos 2 metros. Quando ele deu um gritão comigo, a minha vontade era de correr, misericórdia, vai pisar em mim aqui. Olha o tamanho do bicho. Mas deixa eu falar com você, a força vem de quem? Do Senhor. Então, não desista de ninguém. Hoje mesmo, na hora que nós estávamos vindo, já estava mandando uma mensagem para a menina vir na igreja hoje aqui, que é desviada, e eu creio em nome de Jesus que ela vai vir. A mãe dela passou mal, olha esse cenário do culto, a mãe dela passou mal e ela foi para São Judas. Aí eu, beleza, Priscila, não tem nada a ver não. Aí deixei quietinha. Aí quando foi hoje, eu já reforcei. Então nós não podemos desistir. O ID é para todo mundo sabe evangelizar, gente. Até um sorriso evangeliza. Chegou a pessoa ali na igreja, ele está com uma tristeza lá fora, é só bebida, é só convite ruim. Você dá um sorriso para a pessoa, um abraço, a pessoa quer voltar todo domingo. Aqui, quando as pessoas estão louvando, o outro está recebendo, tudo é evangelismo. O que a gente pode nunca falar é que não sabe. Se não soubesse, Deus ia colocar, ia estar escrito lá na Bíblia assim, ó, ide, Milena, fulano, ciclano, ia ter nomes. Mas o ide está para todo mundo, então todo mundo sabe evangelizar. Eu tenho um projeto da alegria também, que a gente vai fazendo umas alegrias no hospital, esses negócios assim. Minha menina tem 9 anos. Um dia eu vi ela lá no meio das crianças, lá, e ela falando com o menino, você não pode falar isso não, papai do céu não gosta não, e já evangelizando. Então, assim, não vamos perder tempo, todo esse curso aqui, gente, é a segunda vez que eu faço esse curso aqui, e eu falo assim, é diferente, do jeito que eu aprendi, aí vem a pastora, fala da forma dela, e que a gente leve para o coração e pega assim, um incentivo. Não? Porque, gente, talvez essa mulher, essa que tinha apelido de borboleta, que é Tatiana é o nome dela, talvez ela poderia ter morrido. Que traz uma pessoa fora do caminho do Senhor, mexendo com coisas erradas, com 2 filhos pequenos? Talvez ela não estava aqui mais. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela pode falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Essa aqui eu vou te falar, viu? Ela não dá refresco, não. Gente, agora nós vamos... A gente já encerrou a aula, tá? Eu quero só fazer uma coisinha que nós... era para ter feito e não conseguimos fazer no dia que teve essa aula.
que é trabalhar com os testemunhos. Olha, um dos pontos muito fortes no nosso evangelismo pessoal é o nosso testemunho de vida, que é quando você vai falar para a pessoa como que era a sua vida antes e o depois. Então, a gente precisa ter esse testemunho de vida, gente, decorado e organizado na nossa cabeça. Por que eu falo organizado? Porque a história da sua vida você sabe muito bem. Só que se você não tiver ele organizado, na hora que você vai contar o testemunho para a pessoa, às vezes você deixa de contar o mais importante, às vezes você foca naquilo que não precisaria ficar focando muito e deixa de focar no que deveria. Então, por isso é importante a gente treinar. O testemunho, para você contar o testemunho para a pessoa, como que funciona? Você tem que mostrar um antes, o processo da conversão e o depois. Tem algumas pessoas que isso é muito claro. Que a pessoa é assim, não, igual essa borboleta, menina, eu gravei borboleta. A Tatiane. O dela é claro, porque ela vai falar assim, olha, eu estava nas drogas, eu era traficante, eu usava arma, pá. E aceitei Jesus assim, assim, assim. Hoje eu vivo outra vida, minha vida é assim. Tá? Então, o dela é bem fácil. Tem alguns que não é, porque às vezes o seu processo começou lá na infância, né? Aí você teve todo um processo, você não tem assim um fato específico assim que você fala, era assim, agora está assim. Não é? E aí, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que eleger alguns pontos que você possa contar para a pessoa. Eu, por exemplo, o meu testemunho, gente, é uma vida inteira. Por quê? Porque a minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos, e ela me levou para a igreja com ela. Então, na verdade, são vários testemunhos do que Deus foi fazendo ao longo da vida toda. Mas aí, quando você vai contar para a pessoa, não tem como você contar a sua história de vida toda, você tem que pegar um ponto. No caso, por exemplo, da minha família, quando minha mãe aceitou Jesus, a gente vivia numa miséria, gente, mas uma miséria que a gente não tinha nem o que comer direito. Então, era assim, às vezes não tinha nem um café da manhã, não tinha um pão, minha mãe fazia os fubá suado, ia fazendo o que dava. E aí, a minha mãe aceitou Jesus e ela recebeu uma promessa. Um dia, um missionário olhou para ela e falou com ela assim, que ia vir uma prosperidade tão grande sobre a casa dela. E que Deus iria usar daquela prosperidade para abençoar outras pessoas. E aí, o que aconteceu foi que Deus mudou a sorte da minha família de um jeito que é inacreditável. Então, assim, hoje, os meus irmãos, eles, todos são muito bem-sucedidos. E a gente tem uma empresa na nossa família, que é uma empresa que abençoa muita gente, que financia pastores, que já abriu igrejas, que já financiou várias igrejas, assim, plantou várias igrejas. Ou seja, aí eu estou resumindo, mas isso é o antes e o depois, bem resumidinho. Mas se eu for contar essa história inteira, isso não aconteceu assim. Isso foram anos. Minha mãe na presença do Senhor, chorando, quando ela via os filhos lá, né, igual esse irmão meu que é o responsável lá pela empresa, né? Quantas propostas ele recebeu? Ele recebeu propostas para ir para fora do Brasil dançar, porque teve uma época que ele dançava. E ele dançava nesses bailes, né, nesses shows. Kirk, Nayara. Você sabia que o Kirk já foi bailarino? Você consegue imaginar? Já recebeu proposta. E a minha mãe pagava um preço de oração. Só que isso daí, se eu for contar tudo, é uma história muito longa para dizer como que a gente chegou aqui. Mas quando eu vou, por exemplo, contar um testemunho, se eu eleger esse, porque esse é só um dos, eu vou contar o antes, aí minha mãe veio para Jesus, como que era a nossa vida antes. Aí tem outro. A nossa casa era uma farmácia. Era um espírito de doença que tinha. Né? Meu irmão, eu, quando era criança, a gente vivia doente.
E aí, depois que minha mãe aceitou Jesus, ela pegou a farmácia que tinha e jogou fora. Nunca mais teve doença na nossa casa. Essas doenças constantes e persistentes. É outro testemunho. Você está entendendo? Então, aí você elege um ponto, porque é um testemunho, gente, que é no máximo 5 minutos. E não pode ser mais que isso. É o testemunho que você faz para evangelizar. Porque às vezes você encontra com uma pessoa no supermercado. Aí o testemunho está prontinho na sua cabeça, você... Então, gente, nós vamos fazer o exercício aqui agora, vocês vão contar um testemunho. Estou dizendo um testemunho por quê? Porque você não vai contar o testemunho da sua vida. Se tiver alguém aqui que tenha algum testemunho assim mais específico, assim, igual o Júnior, por exemplo, que está novinho na fé. Talvez o Júnior tenha um testemunho assim, olha, minha vida estava assim, 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 eu aceitei Jesus e agora, pá. Talvez ele tenha, mas talvez também não. Se não tiver, não tem problema. Você vai eleger um ponto da sua vida. Olha, Deus estava assim, assim, assim. E aí, quando tem uma experiência forte com Deus, é muito interessante contar. Por exemplo, essa experiência da Tati, se ela vai eleger esse ponto, suponhamos que ela vai testemunhar para uma pessoa que tem muito problema com possessão maligna, e você vai contar essa história para a pessoa. Quero. Aí ela vai contar essa história. Então, aí é importante ela falar da experiência marcante que ela teve, que é o quê? Um dia, eu fui na igreja e eu recebi uma palavra. Não é? E ele me entregou essa palavra, e depois daquele dia, nunca mais. Então, quando tem a experiência marcante também é muito importante, aquilo assim do tipo, igual no caso da minha mãe. Minha mãe também recebeu uma palavra. Aquele homem, aquele missionário de Deus, chegou para ela e falou com ela, falou, olha, Deus vai fazer isso e isso na sua vida. Gente, quando minha mãe recebeu aquela palavra, a gente não tinha nem o que comer direito dentro de casa. Né? Então, esse irmão meu, o Kirk, uma vez ele estava no ônibus, pegou o ônibus errado. E aí um missionário que estava dentro do ônibus chegou para ele. Nessa época ele estava nas baladas, nos bailes da vida. Esse missionário chegou para ele dentro do ônibus, ele tinha pegado o ônibus errado, e falou para ele assim, olha, Deus está mandando te dizer que você pode dar quantas voltas você quiser dar. Você pode rodar o tanto que você rodar, mas no final você vai cair nos braços dele. Falou só isso para ele e ele desceu do ônibus. É um testemunho, porque aí, se ele vai contar, ele fala, olha, eu ouvi essa palavra uma vez. E aí eu rodei por vários caminhos, mas onde que eu terminei? Né? Então, eu queria que agora, e eu vou passar o microfone, porque eu quero que grave, tá? Quero que grave os testemunhos. Que cada um fale rapidinho aí, gente, questão de 2 minutinhos, 2 ou 3 minutinhos, você vai selecionar um fato, um antes e depois, e o objetivo nosso é ser objetivos. Então, esse aqui é um treinamento de objetividade. Você tem que ser objetivo no seu testemunho. E essa parte é bem difícil, porque quando a gente começa a contar a história da vida da gente, às vezes, Então, é um treinamento para ser objetivo. Ou seja, você vai ter que ser objetivo aqui, contar seu testemunho em 2 minutos. Quem vai ser o primeiro? Tatiana. Bom, como eu já compartilhei aqui algumas vezes, eu tive 2 problemas muito grandes na minha vida. O primeiro foi o alcoolismo. Eu tomei o meu primeiro gole com 3 anos de idade. A minha mãe fala que a primeira vez que eu fiquei embriagada, eu tinha 3 anos de idade. E dos 3 aos 25, a bebida foi muito presente na minha vida. E eu venho de uma criação onde eu fui iniciada no catolicismo, embora eu nunca fui praticante. E sempre com problemas com a bebida. Na fase adulta piorou mais, E veio também depressão, que é uma maldição que eu vejo que a família da minha mãe carrega,
Passei por vários quadros de depressão. E a bebida era o meu refúgio. Era um momento ali onde eu esquecia muita coisa. E depois eu me envolvi de forma indireta com o ocultismo também, não foi diretamente. E eu acredito que as possessões malignas foi por isso, né? Porque eu abri uma porta no mundo espiritual. E chegou um determinado momento da minha vida que eu não dormia mais, não conseguia dormir. Eu tomava todo tipo de medicamento e não dormia. E no decorrer assim da minha caminhada, eu sempre ouvia profetas falando comigo, olha, Deus tem um chamado muito grande na sua vida. Não era muito de receber convites para estar na igreja, mas sempre era um profeta me encontrava, o Senhor sempre me encontrava. E um dia eu estava trabalhando e veio um pastor vender um livro onde eu trabalhava. E eu comprei esse livro, porque ele veio com uma história assim, de vida muito triste, ele precisava vender o livro, eu comprei. E ele falou assim, olha, moça, Deus me mostra que Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Eu falei assim, interessante, eu sempre ouço isso. E ele falou, está próximo de você receber o convite para isso acontecer. E foi num ápice de uma depressão, que eu já não dormia mais. Eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, eu não creio que o Senhor existe mais, mas cria, né? Porque se eu estava falando com ele, eu cria. Eu não creio que o Senhor existe mais, mas se o Senhor crê, me tira desse lugar, porque eu já não consigo mais viver assim. E passou uns 15 dias, eu recebi o convite para estar na igreja, e de lá eu nunca mais saí. Daquele dia onde eu fui a primeira vez, e foi acontecendo tudo muito rápido, o processo da libertação, meu batismo, eu comecei a trabalhar na obra, né? Não estava atrasado, eu creio que foi um tempo do Senhor, mas parece que estava atrasado na minha vida, e foi acontecendo tudo muito rápido. E um dos fatores que eu acho muito interessante foi eu ter parado de consumir álcool ainda antes de ir para a igreja. Um dia aconteceu um fato muito triste comigo, que me marcou muito, e eu estava alcoolizada. E quando eu acordei daquela situação, eu falei, Deus, se o Senhor me ajudar, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. E daquele dia em diante, nunca mais. E eu creio que ali foi totalmente o poder de Deus, como tudo que aconteceu e ainda acontece na minha vida. Então, foram dois fatos. Eu tive que lidar contra, né, o alcoolismo, e a questão também da possessão maligna, que foi algo muito difícil, mas, para a glória do Senhor, estou aqui. Amém? Porque a gente está no meio, sim. Oh, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, eu estava dizendo que o que faltou no testemunho dela foi o foco no depois. E para a pessoa que você está testemunhando, o mais importante é o depois. Embora todos sejam, mas assim, é você mostrar para a pessoa o que Deus fez na sua vida de maneira palpável. Entendeu? Deus transformou a minha vida, mas o que é? Eu, por exemplo, olha, antes a gente vivia na miséria. Hoje, aquela promessa de prosperidade que Deus entregou, ela se cumpriu, e nós vimos ela se cumprir de uma maneira poderosa. Então, assim, essa questão aqui, por exemplo, que eu falei, é meio complicada. Esse eu acho que não seria um testemunho que eu daria de início.
para que a pessoa não relacione Jesus com prosperidade, né? Mas é só um exemplo aqui para vocês entenderem. Mas não seria um testemunho que eu daria para uma pessoa assim, a menos que o contexto todo ali favorecesse, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado daquela coisa. Vem para Jesus, você vai ter carro novo, casa nova, né? E não é isso. Mas nesse sentido, ok? Então aí você tem que elaborar isso na sua mente. Porque, gente, parece que é muito fácil, mas às vezes na hora ali o negócio você tem que elaborar na sua mente. Você dizer para a pessoa o que foi depois. Do tipo, isso de você falar que você falou, nunca mais coloquei álcool na minha boca, é uma coisa maravilhosa. Um testemunho desse para uma pessoa que é viciado é poderoso. Quem mais, gente? Próximo. Bom, o meu testemunho já começa na minha conversão. Eu venho de um casamento fracassado, né, onde eu tive 3 filhos do meu primeiro casamento, e nesse fim desse relacionamento, um dos meus filhos adoeceu. Antes dele adoecer, ele adoeceu um ano antes, deu artrite, e ficou internado 1 mês. E nesse mês que ele ficou internado, ele fez várias cirurgias na perna, e depois de 1 ano ele voltou a andar e tudo, mas depois de 1 ano ele deu osteomielite, que foi a infecção dos tendões, né? E nesse intervalo desse 1 ano, eu já tinha vindo embora da minha cidade, que eu morava no interior de Teoflotone, já tinha vindo para cá. E nesse intervalo que eu vim para cá, eu conheci o meu atual marido. Eu já estava com ele, já estava grávida da Esté, e eu trouxe o meu filho para internar novamente. Aí, a partir desse dia que eu trouxe ele para cá para poder internar, o João 23, ele não interna as pessoas assim que chega doente, não interna. Lá é só acidentes, essas coisas. E acabou que eu entrei com ele pelo CGP. Aí, no CGP, eles me mandaram para o João 23. Acabou que ele foi internado lá. E no João 23, ele ficou 45 dias internado. E nesse intervalo desses 45 dias internados, eu falei que eu não... A minha família toda, minhas irmãs todas já eram cristãs e eu não. E elas ficavam, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu falei, não vou, não quero saber desse Deus de vocês, eu não vou. E continuei nesse intervalo. E eu já morando com o meu atual marido, já tive a Esté. Aí, nessa mesma semana, a Esté foi internada no São Judas, e eu fiquei com a Esté internada no São Judas e o Hiller no João 23. E ambos eram de menores, né? Não poderiam outras pessoas ficar, somente eu. Aí eu fiquei tentando aquela liberação para colocá-los tudo no hospital só. E aí, esse dia, eu estava no CGP, tem um altar lá com uma santa. Eu estava em frente a esse altar lá, rezando, né? E alguém chegou e falou comigo assim... Aí alguém chegou e falou comigo assim, essa santa aí não resolve nada. Você tem o livre-arbítrio de chegar e falar com Deus. E eu não dei ouvido, subi. Aí, quando eu subi, a minha irmã falou assim comigo, olha, Deus falou comigo ontem na igreja que, enquanto você não se render aos pés do Senhor, que Ele vai tocar em todos os seus filhos. E aquilo eu fiquei desesperada. Eu falei assim, não, que eu não aceitava aquilo. Eu já estava com a Esté e com o Hiller internado, né? E eu fiquei desesperada, e foi no domingo. Aí eu falei assim, foi no sábado. Aí no domingo eu falei assim, eu vou na igreja que eu vou aceitar esse Jesus. Aí fui para a igreja, pedi autorização ao hospital para me deixar o meu filho com a minha irmã de menor e fui para a igreja de noite. Quando eu cheguei de noite na igreja, tudo que eu queria era que o pastor pedisse, perguntasse quem queria aceitar Jesus. E, por incrível que pareça, esse dia ele não fez esse chamado, sabe? Eu fiquei nessa. Aí, quando terminou o culto, eu cheguei e falei assim, ô pastor, eu quero aceitar Jesus. Aí ele falou, você quer? Foi até o pastor Milton, que eu coloquei a semana passada. Você quer? Eu falei, quero. Aí ele começou a orar e me fez aquela coisa lá, e eu aceitei tudo, e eu fui embora. Quando eu fui embora, eu costumo falar, tem irmãos aqui que já ouviram a minha história, que o dia que eu aceitei Jesus foi o pior dia da minha vida. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei na minha casa, eu tinha terminado de construir minha casa, no terreno da sogra, eu fui expulsa da casa. Eu fui expulsa da casa nesse dia. Eu não tinha o que comer nesse dia, com os 2 filhos internados, sabe? E eu fiquei desesperada. Eu falei, Deus, para que eu fui aceitar Jesus? Para que eu fui aceitar Jesus? E o Jean desesperado também, todo mundo desesperado, né? E aí, na segunda-feira, a gente saiu para caçar uma casa para alugar, e eu aluguei uma casa na Rua 4. E aí, nessa semana, eu não tinha dinheiro de alugar, para pagar aluguel, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comer, não tinha nada. Ele saía 4 horas da manhã para trabalhar, eu ia para o hospital. E aí eu fiquei nessa, né? Todo dia eu comia no hospital e tudo, e morei
passei a mudar para essa casa sem pagar aluguel, sem nada, com uma semana depois que eu fui pagar o aluguel. E aí, numa semana depois, eu recebi o convite para ir na Igreja Batista Nacional Ebenezer. E eu fui. Foi eu e o Jean. A Esté foi primeiro, né? Eu vejo a Vanessa contando, a Esté ia primeiro, todo domingo a Esté ia na escola dominical. A Esté tinha 3 anos nessa época, e ela ia todo domingo. Aí, quando foi um dia, eu resolvi ir à noite. Recebi o convite para ir à noite. Aí eu fui, gostei e continuei ficando. Aí, no dia, estava chegando véspera de Natal, o Elton, o irmão Antônio, e a Tati me convidou para passar o Natal lá. Aí eu falei assim, eu não tenho costume de ir na igreja de Natal. Aí eu fui ficando. Aí, quando foi um certo dia, o meu marido aceitou Jesus. O pastor perguntou lá na frente da Ebenezer quem queria aceitar Jesus. E ele lá atrás, com a blusa do Cruzeiro, aceitou. Quando eu olhei, era ele. Eu falei, quase caí de costas. Eu falei, gente, esse homem bebe? Esse homem bebe? O que esse homem está fazendo da vida? Aí foi. Ele foi lá, aceitou Jesus. Aí, com um tempo depois, eu comecei com a história do meu filho, né? O meu filho, aí nesse tempo, meu filho já tinha saído do hospital. Ele aceitou Jesus. E, para a honra e glória do Senhor, o meu casamento, que antes era fracassado, hoje eu tenho um homem preparado por Deus para a minha vida, aceitou os meus 3 filhos comigo. Hoje, a gente casou dentro da Ebenezer, sabe? Assim, a minha vida antes era uma derrota. Eu não queria mais um esposo, eu não queria mais ter filhos, eu não queria nada. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho a minha casa, os meus filhos, o meu marido, e os meus filhos hoje estão todos na presença do Senhor. Por último, agora, a semana que vem, acho que o meu outro, o único que não é batizado, vai batizar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Mas foi o pior dia da minha vida, o dia que eu aceitei Jesus. Se eu contar, ainda tem muito mais coisa. É muito legal que cada um tem um processo, né? É. Mas o dela, ela conseguiu. Ela focou em tudo, né? Ela conseguiu antes, o processo dela da conversão e o depois. Mais um, gente. Mais um? Mais um? É você, Tati. A minha caminhada com Cristo, ela também começou cedo, mas eu vou contar um testemunho que tem muito a ver com essa aula de hoje, que é justamente a consolidação. Eu fui criada desde a infância até por volta dos 15, 16 anos no lar católico, mas fiz crisma, fiz tudo isso dentro do catolicismo. Depois comecei muitos questionamentos, me afastei um pouco da igreja e depois retornei para a igreja através da célula, né? Mas o fato mais recente, eu acho que ele tem a ver realmente com a consolidação, porque desde a infância, assim, eu nunca tinha a visão de ter uma família, de ser mãe. Isso veio a amadurecer na minha mente muito tarde, assim, né? Na verdade, no tempo certo, no tempo de Deus. Mas eu nunca tinha idealizado ter uma família e ser mãe. Para mim, era algo que não era prioridade. Mas, em um determinado momento, eu já estava casada já há alguns anos. E aí eu estava num lugar muito bonito, no dia que eu fui assim. E naquele dia Deus falou comigo e eu senti ali esse chamado para ser mãe. E aí tomei a decisão, nós conversamos, decidimos então ter filhos e naquele momento Deus trouxe para mim que eu seria mãe de gêmeos. Eu tive essa visão assim que eu seria mãe de gêmeos. E no dia eu até virei para o Wallace e falei assim, nós teremos gêmeos, né? Vai ser gêmeos. E aí aconteceu, depois disso eu falei que seria um menino e uma menina, antes mesmo de ter ultrassom, de saber sexo, nada, a gente não sabia ainda. E aí eu falei, virá Zoe e Caleb, vai ser um casal. E depois se confirmou isso. A minha gestação no início foi muito tranquila, mas no final complicou bastante. Eu tive pré-eclâmpsia. Fui para a maternidade com 36 semanas de gestação. E a experiência da consolidação, eu falo que ela começou ali na maternidade. E desde então eu tenho passado por alguns processos. Mas eu entrei na maternidade de uma pessoa e saí outra, com toda certeza.
porque eu fiquei 12 dias internada, tive uma pré-eclâmpsia, uma infecção pós-parto, uma anemia, e tive o meu primeiro filho, né, ali, o Caleb veio de parto normal, depois teve uma complicação, e realmente hoje eu estou aqui pela graça de Deus, porque senão nem eu e nem a Zoe, minha filha, estaríamos aqui. E aí teve que correr e fazer uma cesárea de emergência por conta dela, né, que os batimentos cardíacos caíram muito. Ela veio com a PIGA 5, então, assim, quando a gente fala, só quem viveu lá sabe realmente como foi. E realmente foi por um milagre de Deus. Eu estava num quarto lá do hospital, numa ala, que só tinha separado uma cortina assim, do local que os médicos que iam fazer a troca de plantão conversavam e falavam dos casos de cada paciente. E aí era de madrugada, eles estavam fazendo uma troca de plantão, e eu ouvi o médico conversando a respeito do meu caso, falando que era muito grave, né? E aquilo, a minha situação, né, estava um pouco mais complicada, eu recebi bolsa de sangue e tudo mais, então foram quantas? 5. Então foi um período muito complicado, mas durante todo aquele momento que eu fiquei ali, aí meus filhos nasceram, a Zoe nasceu com a PIGA bem baixo, mas passou bem e tudo. E eu fiquei internada mesmo por conta da minha saúde, né? Porque devido à infecção que eu tive. Mas em nenhum momento ali eu desisti. Então, muitas pessoas ao meu redor achavam que não ia passar daquela situação. E ali eu comecei a ter uma experiência profunda com Deus. E aí Deus foi falando comigo durante aquele período que eu fiquei internada. E ali, graças a Deus, saí, depois de 12 dias ali de internação, saí bem com meus filhos, né? E aí Deus realmente mostrou para mim que eu realmente precisava ser mãe e que meus filhos tinham um propósito muito grande na nossa vida. E eu realmente hoje não enxergo a minha vida sem eles, né? Eu precisava deles na minha vida. E aí, depois disso, depois que eu saí da maternidade, teve um dia, na verdade, porque eu estava muito debilitada por conta da cicatriz, de cesárea e tudo mais. O primeiro dia que eu consegui levantar da cama e ir até o banheiro sozinha, né? Então, eu fui até o banheiro. Na verdade, eu até saí sem a permissão das enfermeiras, porque eu consegui ir andando bem devagarinho. E ela falou comigo assim, não, você quer que eu te acompanhe? Eu falei, não, deixa eu ir sozinha. E aí eu fui. E foi o primeiro dia que eu consegui tomar um banho, né, sozinha, e tinha uma janela assim no banheiro, era no final de tarde. Como eu já estava muitos dias ali dentro do hospital, eu mal conseguia ver a luz do sol. E aí era no final de tarde, veio aquela luz do sol assim na janela do banheiro. Eu consegui ali tomar um banho sozinha. E naquele momento ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. E aí Deus falou comigo, você vai sair daqui dessa maternidade, mas você tem um propósito muito maior quando você sair daqui. E aí eu comecei uma caminhada com Ele, né? E consolidei a minha caminhada com Ele. E depois daquele dia, meu relacionamento com Deus só foi aumentando. E eu tenho esse fragmento, assim, porque foram muitas coisas, né? Mas Ele mostrou a minha consolidação com Cristo. E a partir daí eu não coloquei mais ninguém à frente dele na minha vida. Hoje Ele é o centro. Então, eu não coloco mais ninguém na frente dele. E antes não era assim, né? Então, agora ele é o centro da minha vida e eu coloco bem a ordem, o que deve vir em primeiro, segundo e terceiro, e é justamente aquilo ali, porque Deus passou a cuidar de mim, Ele tem cuidado de mim, me sustentado, mesmo diante de muitas dificuldades ainda, que eu ainda estou no processo de resolver muitas coisas, mas Ele é o centro da minha vida hoje. Então, eu acho que esse fato marcou a consolidação mesmo. Gente, esse testemunho da Tatiana é bom para exemplificar, assim, porque no caso dela, o testemunho dela,
Não mostra assim aquele específico, assim, minha vida estava assim, eu aceitei Jesus, ficou assim, né? Mas ele mostra um antes e um depois daquilo que Deus fez na vida dela. E isso é o importante. Ele tem, o testemunho dela tem o antes, que era, né, aquele momento de dor que ela viveu, a dificuldade ali. Tem a experiência que ela teve com Deus, a experiência forte, e o depois dela, né, que ela mostrou depois, que tanto foi o milagre que ela recebeu físico mesmo em relação aos filhos, como foi também o relacionamento dela com Deus que se firmou e fortaleceu ali naquela experiência, né? Então, esse testemunho, por exemplo, aquela pessoa que está passando por um momento de dor, de dificuldade, de luta, né? É um testemunho que ajuda muito a pessoa a entender que aquela dor ali pode ser uma experiência profunda com Deus. Tem mais alguém que quer falar? Última pessoa? Quer falar? Eu aceitei Jesus com 12 anos. Então, até então, eu não teria algo para falar o antes, né? Porque não tinha bebido, nunca tinha fumado, era uma boa filha para minha mãe, para os meus pais. Uma vida normal até então. Aceitei Jesus na Igreja Universal na época. Os anos foram se passando. Mais tarde, eu fui trabalhar na obra, né, como obreira. Tá? Passaram-se muitos anos. Um dia a gente saiu de lá e nós passamos a frequentar, na época, Quadrangular. Nesse tempo, eu também fazia parte do ministério, era responsável pelo ministério. E nisso, o meu irmão, que não era da igreja, ele ia, mas ele não tinha compromisso com Deus. Ele sofreu um surto psicótico. Aí que veio o divisor de águas na minha vida com Deus. Esse é o meu testemunho. O meu irmão, ele sofreu esse surto e foi parar no Galba Veloso na época, foi em 2019. Foi antes do Covid, foi antes do Covid, então foi 2019. Eu estava recém-casada e eu entrei no inferno com meu irmão. A gente não é muito amigo, é engraçado porque a gente é irmão, a gente não é muito amigo. Eu não sou muito amiga do meu irmão, a gente até brigava muito. Mas ver ele naquelas condições me causou uma revolta muito grande e a gente não aceita perder para o diabo de jeito nenhum. E no caso dele foi 98,98% espiritual. O diabo ele manifestou e falou que havia feito um trabalho, a ex-namorada, de colocar o nome dele na cabeça de um defunto fresco. Então, à medida que o defunto ia se decompondo lá no cemitério, a mente do meu irmão ia se decompor. E ele ficou louco mesmo, ele ficou louco. A primeira vez, eu estou tentando resumir. Ele foi para o Galba, ele ficou uma semana lá. Eu dormi 3 noites com ele lá dentro da área masculino. O quarto que a gente ficou tinha 5 homens. E dentro da área que a gente ficou eram 5 quartos, em cada quarto 5 camas. E lá no final do corredor tinha uma sala que era toda reforçada com grades, onde ficavam os enfermeiros, mas eles sumiam após 3 da manhã e só voltavam às 6. Então, a primeira noite que eu fiquei com ele, na recepção, eu achava que a gente já estava internado. Eu vi coisas horríveis e ele via, espiritualmente falando, os olhos espirituais dele estavam abertos e ele falava: Tati, aqui do meu lado tem um homem com a cabeça de cavalo. Ele ia descrevendo o que ele estava vendo. E os arrepios. Eu não sei nem explicar. Eu senti arrepio lá no meu pé, nos pelinhos dos dedos. O cabelo ficava em pé, a raiz do cabelo sentia levantando. Era horrível. E eu escutava assim, atrás de mim, pertinho, assim, rugido de leão. Foi uma experiência impactante. A minha vida foi totalmente transformada. Eu falo que aconteceu um divisor de águas comigo e Jesus, porque eu achava que Jesus estava no centro, como no desenho ali. Eu achava não, eu tinha certeza que Jesus estava no centro. E não estava, gente, não estava.
Não estava. Foi depois disso. Depois, em 2023, ele sofreu o segundo surto. E como eu estava na época, a gente era da Quadrangular, eu lembro que, assim que eu casei, na virada de ano, eu fiz um voto com Deus de que eu queria aprender mais sobre o inimigo da minha alma. Essa área de batalha espiritual, libertação, sempre mexeu muito comigo. E na Quadrangular, a gente não ouvia falar muito a respeito. E eu falava assim, gente, a gente tem um inimigo, a gente precisa conhecer esse inimigo, nós precisamos conhecer. Então, dentro de mim, eu comecei a seguir uma pastora na internet, e foi, eu acredito hoje, né, que nada é por acaso, foi o próprio Deus me preparando para o que ia acontecer. Porque eu casei em dezembro, eu fiz esse estudo em janeiro todinho, fiz algumas anotações no caderno. Em fevereiro, meu irmão teve o surto, na primeira semana de fevereiro. Então, quer dizer, foi o próprio Deus me preparando. Hoje eu consigo ter essa sensibilidade. Em 2023, ele teve o segundo surto, foi muito pior, porque na crise, a gente já estava dentro do hospital com ele pegou a perna da minha mãe e quebrou com a própria mão. Ela foi calçar o tênis, ele já estava diferente, como a gente já conhecia, só que ele não ficava agressivo nem nada. E ele é lutador de jiu-jitsu, kickbox, então ele sabe como quebrar um osso, né? E ele estava aparentemente pacífico, não estava violento nem nada, e a minha mãe abaixou para arrumar o tênis, aí ele entrou na frente dela, não estava presente, ele estava acompanhado da filha dele, minha mãe foi só de acompanhante mesmo, não era nem para ela ter ido, na frente do consultório, dentro do próprio hospital. Ele falou, deixa que eu calço. Ele não lembra disso. Ele pegou a perna dela e torceu, então ela fraturou o fêmur um pouquinho antes do joelho, uma senhora de 75 anos, aí ela foi... passamos por uma cirurgia e eu não sabia se eu ficava com ele ou se eu ficava com ela. Ele ficou amarrado 17 dias seguidos, todo amarrado, porque não tinha mais Galba Veloso, não tem mais hospitais psiquiátricos, até a gente conseguir vaga para o único hospital de Minas Gerais. Então, ele desenvolveu feridas no calcanhar, no bumbum, na perna. A filha dele ficava com ele e eu ficava com a minha mãe. Nesse processo, todo mundo orando, porque a gente sabia que era espiritual. A minha família, todas minhas primas, todo mundo indo no monte, a gente orando. E eu tive uma amiga, que foi a que eu coloquei no papelzinho da semana passada, que segurou nas minhas mãos, orava comigo, dentro do Galba, dentro do hospital. Quando eu vinha visitá-la, sempre orava, e toda visita ele manifestava. Toda visita ele manifestava. As enfermeiras passando assim, ele falava assim comigo, você está escutando os barulhos de espada? Você está escutando? Eu falava, isso são as batalhas, né, no mundo espiritual. Não fica falando isso alto, não, que eles não vão te dar alta, não, né? Lá que é doido. E, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou uma nova Tatiana diante do Senhor. Eu sinto que eu ainda tenho que mudar muito, é claro. Mas, na vista do que eu era, eu, graças a Deus, melhorei. Mudei muito, passei a ter vida com Deus. Crente tem que ter, né? Eu acordava de madrugada, pastora, mas eu não orava por mim. Toda vida eu acordava, orava, buscava, intercedia por várias pessoas, as pessoas que pedem a gente oração, mas eu não tinha o cuidado, a sensibilidade. Por mim, eu orava rapidinho, sabe? Hoje não, hoje eu sei que eu preciso, então eu dedico tempo para eu e Jesus, Jesus e eu, não tinha esse costume. Sensibilidade, carinho para tirar os dias ali da semana para estar fazendo jejum, e até mudar de vez em quando, porque o corpo também acostuma, né? Então, hoje, eu sinto que houve realmente um divisor de águas. A Tatiana, antes, mesmo servindo, mesmo trabalhando para o Senhor, achava que estava fazendo certinho, mas não estava, deixava muitas lacunas a desejar. E hoje, quem eu sou? Bom, então vamos lá. Tatiana... Vocês viram que ela levantou a mão na hora que perguntou quem gosta de falar, né? Tatiana precisa mesmo de resumir mais, né? Na hora que você vai compartilhar com a pessoa, tem vários detalhes que você não deve entrar. Por quê? Porque quando você entra nos detalhes, a pessoa se perde do objetivo principal. Então, às vezes, você vai entrando num detalhe e ali você já perdeu a pessoa do foco, porque o seu foco falar para a pessoa de algo que o Senhor fez e transformou sua vida. Esse é o foco. E aí, por isso você não pode ficar abrindo muita portinha, porque aí você vai entrar no detalhe de como que foi a crise,
como que foi tal coisa. E nessa hora você perde a pessoa do objetivo que você quer alcançar. E a outra coisa eu acho que está faltando no seu testemunho uma clareza do que Deus fez na sua vida, de como que aquele processo transformou você. Porque aí você conta sobre o processo, e aí você fala, eu nunca mais fui a mesma. Só que para mim ficou vago. Assim, como cristãos, não fica vago não, porque a gente entende que ela teve uma experiência que mudou a vida dela com Deus. Eu entendi. Mas eu acho que para a pessoa que não é cristã, ela vai ficar vago. Mas como assim? O que mudou? Né? Então, você vai precisar elaborar esse testemunho e mostrar de uma maneira geral que você viveu uma experiência muito forte com o seu irmão, que ele, né, teve essas crises e que ele ficava possesso, e a possessão maligna, e que você acompanhou todo esse processo. E aí, Deus trabalhou na sua vida através desse processo, mas trabalhou como? Trabalhou o quê? O que Deus trabalhou? Né? Então, por exemplo, se você fala assim, mas eu durante todo o tempo, o Senhor estava ali, me fortalecendo, me sustentando, e Ele me direcionou para encontrar uma solução. E aí eu vi a presença dEle ali comigo. Né? Aí você dá uma coisa mais sólida como que você experimentou isso. Né? Como que foi para você viver isso com seu irmão. Porque no caso dela, gente, o processo dela ainda não está finalizado. Pelo um pouco que a gente já conversou, né, Tatiana? O irmão dela não veio para Jesus. Não é? Ele não passou por uma libertação. Então, essa experiência dela, ela ainda não tem como contar no testemunho dela, senão aí Deus entrou, meu irmão ficou liberto e tal. Ela ainda não tem isso para contar. Mas não deixa de ser um testemunho, por quê? Porque Deus entrou, meu irmão foi liberto, é a experiência do irmão dela. Em nome de Jesus, ele vai ser. Mas tem a experiência dela também, do que Deus fez na vida dela através desse fato. Mas não é para mudar só um, né? É para mudar todos. Agora, a questão é até que todos entendam, né? E queiram. Né? Porque daí o Senhor a decisão é com a pessoa. O Senhor está presente, mas a decisão é com a pessoa. Gente, então, vocês vão... Eu pedi vocês para entregar o testemunho, né? Tem que entregar o testemunho e tem que entregar a declaração de leitura. Tá? Pode me mandar no WhatsApp. Quem quiser me mandar no WhatsApp, pode, tá? Até o dia 30 de maio. Tem que ler a apostila toda, né, a apostila do curso, até o dia 30 de maio. A nossa formatura vai ficar para o dia 7 de junho, tá? 7 de junho, que é o primeiro final de semana de junho. Todo mundo de camisa preta, não é? Calça jeans ou preta. Camisa preta e calça jeans ou preta. Gente, tem alguma dúvida? Alguma colocação? Até o dia 30 de maio. Uma semana antes da formatura. Vai ser no horário do culto.
Isso. É esse testemunho. Você vai elaborar um testemunho seu que você contaria para evangelizar alguém. Aí você vai escrever ele. Aí é bom que agora que a gente já ouviu, aí você vai ter até mais base para fazer. E pode fazer bem resumidinho. Se quiser, pode fazer em tópicos. Coloca lá o antes, processo de conversão e o depois. Quem quiser fazer em tópicos também pode. Pode encerrar aí, tá? A gravação. Algo mais, gente? Glória a Deus.